O MTB Pass Gregário é apresentado por Jungle e Ultra Coffee, a combinação que eleva sua performance. Plant Power. Perform your best. Bem-vindo ao MTB Pass, um podcast que te leva para dentro do mundo do mountain bike. Eu sou Viviane Faveri e normalmente a cada 15 dias trago aqui entrevistas com algum personagem do mountain bike mundial. Digo isso pois fizemos uma pequena pausa para que a equipe Gregário Cycling pudesse dar a devida atenção à cobertura do Tour de France, que aliás ficou fantástica. Vamos ao programa de hoje. Nossa convidada é a mineira Marcela Lima, 2 vezes campeã brasileira na categoria Sub-23 e que já conquistou 2 vitórias na Copa do Mundo de XCE, o Cross Country Eliminator, algo excepcional. Nessa conversa falamos sobre sua trajetória, como que ela começou na ginástica olímpica lá em Itabirito, sua imersão no XCE e dos desafios da carreira profissional. Com vocês, Marcela Lima. Oi, Vivi, obrigada. Prazer estar aqui falando com você. Desde que surgiu o MTB Pass, eu sempre quis ter uma oportunidade de conversar um pouco com você, compartilhar tudo que está acontecendo. Eu acho que agora vem um grande momento, um momento bem legal e vai ser um prazerzão. Muito obrigada pela oportunidade. Ah, de nada, é um prazer, o prazer é todo meu. E eu diria que você conquistou esse espaço, né? Não foi algo assim, eu gosto de você, eu vou te dar um espaço. Aliás, tenho aqui alguns amigos que falam, quando que você vai me convidar para o MTB Pass? Mas a gente tem toda uma pauta que a gente trabalha, tem um foco em alta performance, tem um foco no desenvolvimento do mountain bike. E aí, quando um atleta demonstra não só o resultado, mas também uma preocupação em compartilhar a história disso, soma nessa construção, é o momento em que eu começo a falar, peraí, eu quero muito falar com essa pessoa. Então, eu acho que você ticou todas essas caixinhas aí e agora você tem bastante coisa para compartilhar. Obrigada. Eu acho que isso é só um pedacinho, tudo vem sendo construído atrás de uma história que tem feito e colher um pouquinho desses resultados é bom, mas ainda tem muito a construir. É isso aí. Bom, vamos primeiro para quem não te conhece. Quem que é a Marcela Lima? Isso é difícil falar, né? Quem é a gente, na verdade, porque a gente coloca um pouco do local onde a gente vive, da nossa idade, do que a gente conquistou, para falar de quem é a gente, né? Mas olhando de uma forma mais um pouco assim, filosófica e com base, eu acho que cada pessoa é um objetivo em si de fazer alguma coisa aqui na Terra, né? Então eu me vejo como uma jovem atleta buscando seus sonhos, mas o seu principal propósito é compartilhar o bem, ajudar quem está do lado, ser luz. Então, eu acho que muito mais do que a gente falar a nossa idade ou os nossos títulos, é falar um pouco da nossa função aqui, né? Olhando, começando já assim de maneira um pouco diferente, mas é isso. Eu tenho 22 anos, comecei com 16 anos na bicicleta, e aí atualmente agora venho com foco maior nas provas de Cross Country Eliminator, que são provas mais rápidas. Conquistei a minha segunda vitória esse ano na abertura da Copa do Mundo em Abu Dhabi. Agora continuamos aí nessa sequência. Fui 2 vezes campeã brasileira de XCO na Sub-23, e esses são aí os meus principais títulos nessa jornada minha no mountain bike. Muito bom. E antes de eu entrar e permear por essa história, por essa construção de carreira, eu queria só fazer um adendo. Quando você fala de querer ser luz, isso me lembrou a enchente que teve em Itabirito, que foi seríssima. Itabirito é a sua cidade, e você, entre seus treinos, competições e viagens, se dedicou a ajudar as famílias que estavam passando necessidade, né? Eu creio que assim, a gente viver só em meio individual, só pra gente, se torna tão fútil, né? Porque acaba
eu acho que perde em si um pouco o motivo, né? Olhando de mim, assim, né? Porque fazer conquistar as coisas, ou estar em lugares legais, ou alguma coisa, se torna, para mim, né, tão fútil se não tiver um objetivo em si de poder ajudar ou melhorar de alguma forma. Então, eu sempre busco, no meio do meu caminho, não só na chegada de qualquer instante da minha vida, poder influenciar, ajudar e fazer o máximo que eu puder para quem está no meu caminho. Muito, muito lindo isso, né? Eu lembro que na época eu estava conversando com alguém no Brasil que sabia do impacto que tinha acontecido em Tabirito e me falou de todo o seu esforço para isso. Então, coisas que a rede social não mostra. Mas, Má, eu queria te perguntar como que você descobriu o MTB, como que você descobriu o cross country e como que você chegou nessa disciplina mais curta que é o XCE? Qual que foi essa trajetória, assim? Sim. Então, falar um pouco da minha vida atleta, igual eu falo sempre, desde que eu nasci, assim, eu sempre fui muito inquieta, e aí partindo de um ponto assim mais rápido para ir direcionar ao ponto que eu tô, sem dar muitas voltas longas, eu fiz 7 anos de ginástica artística na minha vida, né? E era assim, um esporte que me brilhava os olhos de tal forma que me encantava. Minha mãe, o castigo da minha mãe era não deixar eu ir para ginástica, né? E em meio a isso, né, minha cidade não tem tanta infraestrutura, né, como clubes grandes de ginástica para realmente insertar nesse esporte ser um atleta profissional, né? Hoje em dia, estando aqui, eu já vejo uma visão totalmente diferente do esporte. Depois vou compartilhar um pouco com vocês quando eu chegar nesse caminho. E aí tinha um espaço muito pequeno para treinar, muito difícil, e eu já com os meus 15 anos de idade resolvi abandonar ali para realmente seguir uma carreira mais linear, né, que é do estudo. E aí eu saí, fui estudar no Instituto Federal, era em outra cidade, 1h30 da minha casa, integral, então assim, super apertado. Foi onde teve uma greve, e aí eu fiquei 4 meses parada, falei, nossa, preciso fazer um esporte, né? Eu sempre muito ativa, e aí foi onde eu realmente comecei na bike, porque umas meninas que faziam ginástica foi para uma bike com um amigo meu, e aí eu olhei aqui e falei, olha, quero ir. Fui numa aulinha e a partir disso me encantou, assim, sabe? Minha primeira corrida foi em Araxá, e aí eu fiz quarto, assim, antigamente não tinha essa divisão, né? De júnior, de Juvenil. juvenil e tudo mais, era tudo embolado. E aí eu fiz quarto, eu falei, nossa, que legal! E um ambiente totalmente diferente, né? Porque a prova em Araxá tem uma estrutura muito legal, né? E aí ver aquele ambiente profissional, assim, me encantou e falei, olha, vou investir nisso, né? Investir, que eu falo, meu tempo, porque dinheiro eu não tinha muito, não. Mas vou investir todo o meu foco nisso. E foi em 2016, isso vai fazer 6 anos, né? Já fez, na verdade, 6 anos. Passa tão rápido, parece que foi ontem. Que eu tô nessa jornada. E aí, assim, a ginástica, ela sempre foi um esporte muito curto, né? Porque as apresentações são de cerca de 1 minuto e meio a 2 minutos. São coisas bem rápidas e é muito explosivo, porque Muito intenso. ao mesmo tempo você corre, faz seus movimentos, aí tem movimentos que são movimentos mais de descanso e retoma. E são esportes assim, que você precisa ter muita potência, porque é muito explosivo. Você tem que correr, saltar, subir muito alto, fazer movimentos muito rápidos, né? Então, potência em todas as partes do seu corpo tem que ser muito grande, tanto do braço, quanto do tronco, quanto do quadril, tem que ser tudo muito rápido. Uhum. Então, a minha formação, né, ela é toda voltada para um ambiente de potência, de fibras brancas, né? Porque essa fase minha que eu comecei na ginástica, ela é muito importante para a formação muscular, para a formação óssea, para a composição corporal, né? Então, eu acho que assim, junto à minha genética, né, isso foi
fato que me fez quem eu sou hoje, né? Porque essa formação, né, muscular, cerebral, eu acho que também também tem os meios, né? Que não é só o corpo, mas também os Córtex meios. frontal, Sim, sistema cerebrais límbico. mesmo, isso. A plasticidade, e lembrei da palavra, a plasticidade neural, ela é completamente formada nessa idade. Então, todos os meus meios, assim, me fazem, me ajudaram a chegar aqui nessa modalidade curta que eu venho praticando, mas também me ajuda no cross-country ou qualquer modalidade que eu faça, na verdade. Né? Uma pergunta, falando em plasticidade neural. Tem muita gente que não tem conforto em saltos e no momento em que está no ar, né? Talvez o ginasta tenha essa familiaridade, porque você passa muito tempo no ar, nos saltos, né? E é tudo rápido. Isso talvez tenha a ver com você ter um gostinho a mais por esse tipo de pista com saltos e drops? Ah, completamente, né? E outra coisa também, o ginasta, ele está muito acostumado com a aterrissagem, né? Com cair, né? As pessoas, assim, do mountain bike ou se não com a bicicleta, têm muito receio a cair. E na ginástica, assim, é a coisa mais normal da vida, né? Então, a gente aprende a ficar no ar, a gente aprende a fazer os movimentos no ar, a gente aprende a cair, a gente aprende a como cair, a gente aprende a como evitar lesões. Então, eu acho que isso foi bem importante, assim, tanto que eu caio, mas eu não me machuco tanto quanto as pessoas se caíssem enquanto eu caio. Você sabe rolar. É muito importante aprender a cair. Eu diria que eu aprendi a cair também, senão eu já teria quebrado muito mais do que eu já quebrei. Acho que eu aprendi do jeito. Eu não aprendi a cair igual você, não. Eu aprendi a cair me quebrando mesmo. Mas eu achei muito, 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 repito, muito interessante o que você falou sobre saber aterrissar. Porque o impacto de uma aterrissagem na bicicleta no solo é o que mais desestabiliza quem está aprendendo, quem está começando. E é o que mais causa queda. Eu nunca tinha pensado que a ginástica olímpica poderia ajudar. E agora, visualizando Daiane dos Santos e Laís e todas essas ginastas lindas, maravilhosas, fazendo aquelas piruetas incríveis no solo e aterrissando cravado ali, tem tudo a ver. E assim, quando a gente sabe aterrissar, quando a gente sabe cair, fica muito mais fácil a gente pular, porque a gente tem a confiança de que se algo der errado, a gente vai saber escapar, entendeu? Então, assim, muitas vezes as pessoas falam, nossa, você é muito corajosa, você é muito... Mas é porque eu sei que, assim, tem a velocidade e se sair fora um pouco do meu controle, a minha queda não vai ser... Eu vou saber conduzir a minha queda, entendeu? Então não vai ser Administrar a algo que vai me consequência. matar. O risco da consequência para você, ele é diminuído pelo seu repertório físico e mental. Isso, É. isso. Não, sensacional. E aí você mergulhou no XCO, que é uma corrida de 1h30, ou seja, ela não é o seu ponto forte. Seu ponto forte é uma coisa muito explosiva. E aí você foi trabalhar esse lado mais do endurance. E como que foi essa adaptação? Assim, eu sempre gostei muito, muito, muito mesmo de provas mais curtas, né? Tanto do short track quanto esse XC também foi um pouco de novidade, conheci em 2018, na verdade, né? E aí, assim, eu sempre gostei muito dessas modalidades de velocidade pela minha facilidade e também porque eu acho legal, assim, né? A condução, a chance de erro, essa questão de errar e dar tudo errado, e acertar e dar tudo certo, é sempre muito... Para mim, é uma adrenalina diferente, eu gosto muito disso. Uhum. E aí, eu me aprofundei, né? Então, para a gente chegar num, como eu posso dizer, né? Num físico bom, numa... Ai, as palavras estão fugindo, eu estou com tanta Tá falando linguagem inglês aí, holandês? em inglês, espanhol Que e lindo! nossa, vai embolando tudo. Mas a composição física, né, para chegar até aqui, ela
ela vem sendo construída minha desde que eu iniciei. E eu tenho, sim, aptidão pela maratona, pelo cross-country. Eu acho que o atleta, a bike em si, o XC em si, né, ele é treinado de uma forma que pode te levar a todas essas outras modalidades, né? Mas chegando a um alto rendimento, aí já é completamente diferente, porque qualquer coisinha conta. Então, qualquer vantagenzinha genética que você tem, qualquer vantagenzinha, porque são coisas particulares, né, de cada um, e isso vai diferenciar realmente no alto rendimento. Então, assim, eu amo cross country, eu amo o short track, eu amo o Eliminator, mas o Eliminator, assim, veio como uma chavinha de ouro, assim, para a minha vida, né? E então, como tudo na minha vida, eu falei assim, olha, eu tenho que decidir o que eu quero, qual o foco que eu vou ter, porque se a gente quiser fazer tudo ao mesmo tempo, acaba que a gente não faz, nós não fazemos nada, né? Então eu falei, nossa, esse realmente é um diferencial meu, então eu vou ali correr atrás, porque eu sei que eu tenho capacidade para isso e eu sei que eu consigo, né? E junto a isso eu vou me formando como atleta, eu tiro aqui em si, eu vejo o quanto eu tenho a aprender, quanto eu tenho a melhorar, o quanto cada dia que eu passo aqui é uma vivência surreal na minha vida, assim, principalmente, eu tô curtindo demais todo esse processo. Porque agora que você escolheu, você tá podendo fazer uma imersão nesse universo que é o XCE. E aí, eu preciso explicar para quem não conhece o XCE. O que é o XCE? Vamos lá, você vai explicar melhor que eu. Vamos lá. Então, o Cross Country Eliminator, ele é uma prova totalmente curta, né? Eles são aproximadamente 1 quilômetro no máximo, assim, ou cerca de 2 minutos as competições. Então, e ele é formado por uma largada de 4 atletas, né? Eu acho que ele surgiu um pouco do meio do four cross, né? Que veio do downhill, das descidas do downhill, né? E aí, esse formato, ele é um formato tanto urbano quanto natural, né? Então, tem etapas que são no meio das cidades, tem etapas que são no meio da natureza, e aí o mais rápido, né? Ele realmente ele vai ser o que vai ganhar. E como que funciona essas provas, né? Eu acho que todo mundo tem uma dúvida grande disso, né? Primeiro a gente faz o time trial, né? Que é uma volta na pista, bem rápida, questão de 1 minuto, para classificar 12 atletas. Pega o tempo e classifica o top 12. Top 12. Top 12 Nossa, vai... deve dar uma dosinha de quem viaja, faz tudo lá e fica em 13º. Ai, E é só uma volta. Você tem direito a você só não tem uma outra volta. chance. Não tem. Gente, tensão total. Psicológico já pegou ali. Não, e assim, são viagens longas, né? Por exemplo, igual eu tô aqui na Holanda, mas eu viajo quarta-feira agora para Suécia. Suécia. Isso. Eu vou para Suécia. Você teve que lembrar se é isso mesmo, né? De tanta viagem. Não, é porque eu volto depois e aí eu vou para Turquia, depois Índia, depois. Então, assim, são viagens longas, não são porque às vezes as pessoas acham, vai para a Europa lá, tudo pertinho, não sei o que, não, mas a Copa do Mundo de XCE é bem longe, é como se eu tivesse aqui, e é bem mais longe que Curitiba, não sei lá, para mim, Minas, sabe? É bem longe mesmo. Não, Curitiba nem chega a ser tão longe assim, igual as viagens aqui, mas são viagens longas, né? E aí, assim, chegar e tem que fazer um top 12 ali, entre as melhores, para você ser classificado. Então, assim, não é só ser rápido, né? É ser também cauteloso, porque uma tomada de tempo você pode perder tudo aí Uma queda, esquece. Um uma errinho, queda. qualquer coisa, não tem uma desclipada no pedal. Nossa, quanta coisa pode acontecer. É muita coisa. Um furo do pneu em alguma aterrissagem mal calculada, qualquer coisinha ali, você não tem perdão. Você não participa das baterias. Essas são as questões, né, desse esporte, né, que muitas pessoas pensam,
vou lá, faço 1 minuto e tudo bem, né? Mas não é assim, porque tem que estar tudo perfeito, sabe? Cada errinho, se tiver um errinho, já era, né? Então, os materiais têm que estar sempre conservados, têm que estar sempre conferidos, tem que saber ali o ponto que você pode ser fast, mas você tem que ser você tem que ser eficiente, você não pode errar. Então, é aquela questão de ser rápido e ser cuidadoso, né? Até que ponto que eu posso me arriscar, até que ponto que eu não posso. Então, isso foi até uma das questões da prova que eu corri na Bélgica aqui agora, que, nossa, estava super complicado, porque o chão, ele estava, eu não sei explicar para você como é que estava o chão, mas estava muito liso. Muito, muito liso, como se fosse gelo, assim, sabe? Então, ali você tem que saber muito administrar o quanto A rápido você vai, velocidade. e, ao mesmo tempo, o quanto que você pode fazer, né? Então, foi em uma dessas de tentar estar mais veloz que eu perdi, assim, fui lá para trás, né? Que eu acabei com a minha prova. Você Então, teve uma isso, queda ali? eu caí nas qualificatórias e aí acabou, Ai, simplesmente. Acabou a entendi. minha prova, eu liderando, Mas foi tal. um grande aprendizado isso, porque te obriga a refletir na estratégia mesmo. Ah, é E muito legal. Eu me sinto, é uma adrenalina diferente para mim. Eu gosto demais de prova assim. E aí, depois dessa qualificatória do time trial, né? Tem a Qualify. A aham. Qualify é a que vai te levar para a semifinal, né? Vai te qualificar. E aí, nessas baterias, 2 se classificam. Você pode largar com 3 ou com 4, depende do seu hit. Aí 2 classificam para a semifinal. Ou E seja, se depois. você se classifica com 3 pessoas, você tá numa vantagem competitiva ali Tá, perante quem tá em 4, tá, né? tá. Mas isso tudo depende do time trial, porque se você fizer um bom tempo ali, é porque é tudo mediante a sua posição do time trial. Se você for a primeira, você vai numa bateria, se você for a primeira no seu time trial, você vai largar ali com as que fizeram os menores tempos, mas em 3. E você tem um pouquinho de vantagem. Se você é segunda, você vai largar ali com a quarta e com uma de baixo, entendeu? Então, esse Então, time trial eles vai fazem delimitar eles equilibram, tem toda uma estratégia para equilibrar as isso, baterias. Ou largada. seja, Isso, você tem que ler o regulamento e entender esse regulamento perfeitamente para montar sua estratégia ali, né? isso. E Entendi. aí, nas baterias, classificam 2 que vão para a semifinal. E aí, depois da semifinal, são 2 baterias que largam das semifinais, né? Com 4 cada uma. E aí classificam 2 e fica aí a final com 4. Uhum. Em Abu Dhabi, você passou e foi lá e pau, levou a vitória e terminou com a camisa de líder, porque era a etapa de abertura da Copa do Mundo. E aí você foi para Bélgica e largou com a camisa de líder da Copa do Mundo de Cross Country Eliminator. Deve ter sido uma sensação inesquecível, né? Ah, tá sendo, né? Porque ainda não, estou em segundo lugar ainda, né? No vice-liderança, tem muitas etapas e assim, eu tenho aprendido muita coisa aqui, então tá sendo uma experiência surreal para mim, não só no Cross Country Eliminator, mas o convívio que eu tô tendo aqui, né? Porque aqui, na verdade, é um centro esportivos que tem, onde eu tô na Holanda. Então, tem atletas de todas as modalidades, tem ciclismo de pista, tem ciclismo de estrada, tem do cross country, tem do ciclocross, tem do eliminator. Então, assim, eu estou tendo vivências aqui muito surreais. Eu posso trocar experiências com as pessoas da pista, da estrada, do ciclocross, que eu não conhecia, nunca tinha visto. É E muito legal. aqui tem aqui tem bike parks, né, de ciclocross. E aí, assim, tá sendo surreal para mim. Eu acho que cada dia que passa tá sendo legal essa experiência. Eu creio que tem somado muito na minha bagagem e eu tô bem feliz.
Essa era uma das coisas que eu estava muito curiosa de saber. Onde você tá e como que você criou essa oportunidade para você? Quem que abriu essas portas? Se é algum lugar que alguém pode, todo mundo pode participar, ou se é uma condição especial para os competidores da Copa do Mundo de XCE? Como que é essa estrutura? Sim. Então, eu estou num centro esportivo aqui, que ele foi remanejado com a organização, né, do XC, Que se do chama cross City country, Mountain Bike, né? do cross country Eliminator. Esse centro esportivo é aqui na Holanda. E aí ele tem vínculos também, né, com essas outras partes tanto da estrada quanto do cross country. Ele fica aqui na Holanda. Tem quadras também, então não é só ciclistas, do futebol, do handball, tem triatletas que ficam aqui realmente por essa temporada, né? E aí, juntamente com os meus patrocinadores, né, a gente conseguiu fazer algo que fosse viável, né? E eles estão comigo realmente aí para me ajudar realmente A nessa custear etapa tudo minha. isso, né? Isso, para custear, porque não é nada fácil aqui, é bem caro comparado ao Brasil, porque a moeda tanto é desvalorizada quanto a qualidade de vida aqui é totalmente diferente. Eu fui Aham. descobrir aqui que um salário mínimo, por exemplo, na Holanda é US$ 1.750, e, euros que Euros. voltados para os reais É, é então faz a quase 10.000. conversão, dá pra, senão a gente vai chorar. E vocês vão entender agora o meu drama de estar ganhando em reais e morando no Canadá. É quase R$ 10.000. Então, um salário mínimo, né, para ter noção. Então, assim, cada compra é mais de 100 euros, 150 euros. Então, a gente fica assim, ai meu Deus, como? É Como? difícil, né, fazer a conversão de cada coisa que É, você compra e ver o quanto isso custa pra gente. yes. Realmente não é fácil para o brasileiro, e a qualidade de vida aqui é diferente, né? Porque as compras, assim, por exemplo, você vai economizar, mas as coisas que você compra são boas, né? Aham. Então, eu vejo que, assim, a qualidade de vida daqui é diferente das pessoas aqui, o trabalho em si. E aí, assim, foi muito legal, porque as empresas que estão comigo, né? Tanto a Groove, quanto a Avante, Pode quanto todos os falar o nome, agora é patrocinadores. hora de falar o nome. Repete aí, fala o nome de A cada um, que esse é o Steph, momento. Polisport, Shimano, Elefante, todos aqui estão comigo, a Vitória. Eles me proporcionaram realmente de estar aqui, bancaram de estar aqui. Eu acho que isso para o cenário brasileiro é diferente, né? É bem um pensamento adiante deles estarem comigo, me ajudar, mesmo eu não estando lá no Brasil. E eu só tenho realmente a agradecer, porque eu apresentei esse projeto para eles, falei, olha, essas são minhas qualidades, essas são minhas capacidades, eu acho que isso vai me fazer bem, esse é meu caminho. Eu estou aqui, eu não vou deixar vocês de lado, eu estou aqui para representar o que eu fiz, o que eu vou fazer, né? Até mesmo quando eu voltar para o Brasil. E eles abraçaram essa causa, falando, Marcela, a gente está contigo, vamos junto nessa. Eu falei, então vamos, nada muito fácil, mas a gente vai fazer isso dar certo. Isso para mim, está sendo surpreendente, porque eu estou podendo realmente curtir cada fase da minha vida, curtir cada momento, curtir cada aprendizado. Tem sido bem bacana poder estar aqui. Nossa, fantástico. São quantas etapas ao todo? Até quando você fica na Europa? Se Eu é que já fico tem data, né? Porque o nosso calendário muda tanto. Às sim. vezes, dependendo de algum resultado, alguma coisa, surge uma oportunidade aqui, mas a princípio, são quantas que você vai fazer? Então, eu vou fazer todas. Que Vou são. aqui conferir com você aqui quantas são, porque são muitas. Olha, eu já fiz duas, né? E aí terão mais 10. Tem mais 10 10 etapas. etapas. Sim, Caramba! É. sim. E no meio dessas eu devo fazer algumas provas de cross-country aqui. Então, Uhum. nas próximas, por exemplo, eu vou correr
na sexta-feira, uma etapa de Copa do Mundo, e no sábado eu vou correr uma classe 1 aqui no meu quintal. Que incrível! Juro, no meu quintal, onde que eu tô aqui? Sério, eu vou assistir a prova dos homens sentada na mesa ali onde eu fico. Que legal. E aí eu compito também, é uma classe 1, vou competir aqui. Na outra semana eu vou para a Bélgica e compito mais uma outra classe 1. E o interessante daqui é porque tem corrida todo dia. Aqui tem corrida todo dia, isso é incrível. Porque eu tô no país da bicicleta, né? Eu nunca vi tanta bicicleta na minha vida. É criancinha, a gente de 90 anos andando de bicicleta o tempo todo. Você tá sentindo saudade das montanhas? Muito, muita saudade das montanhas. Porque aqui só tem plano, né? E aí, cerca de 30 minutos eu consigo pegar algumas subidazinhas, mas eu sinto muita saudade do Brasil, das montanhas do Brasil. Qual que é a diferença do treino quando você vai fazer quando você tá focada nas Copas do Mundo de XCE versus quando você tá focada nas Copas do Mundo de XCO? O que mudou? Volume? O estímulo dos intervalos, dos tiros? Assim, quero saber números, sabe? Você tem feito, tipo, tiro de 1 minuto... nem é tiro que fala, né? Intervalo de 1 minuto. Tiro é... Eu fui corrigida uma vez por um treinador que falou, Vivi, quando é mais que 30 segundos não é tiro, já é um intervalo. Você que é treinadora já, você que é educadora física formada, confirma isso? Não, formada ainda não, tá faltando me informar. Opa! Eu saí no último... Não, no penúltimo, né? Porque é presencial, eu tive que trancar e tá trancado. Mas é isso, até 30 termina. Até 30 é tiro e depois disso é intervalado. Eu acho que, assim, eu sempre fui uma atleta que treinei muito para essa modalidade mesmo, para o XC. Porque eu acho que no cross-country, assim, a parte mais difícil de ser trabalhada realmente é essa parte de velocidade, essa parte de explosão. O endurance, ele com a idade, eu creio, ele vai ficando mais fácil de ser treinado. Então, no momento da gente treinar de ser explosivo, né, quando a gente está mais novo, né? Então, a minha jornada até aqui foi mais ou menos desses treinos, né, de treinos de explosão. Então, não mudou tanto quanto aqui. O que eu mudei um pouco mais são os estímulos neuromusculares, né? Então, são trabalhos na academia que eu tenho feito. Às vezes eu pego um pouco mais de peso, às vezes eu faço algumas repetições mais rápidas, né? Que é para trabalhar tanto quanto a força, quanto a potência, né? Porque trabalhar um pouco dos dois são caminhos diferentes, assim. Então, eu tenho treinado mais isso, então eu tenho passado mais horas na academia. Sim. E aí, os treinos eu não faço tanto mais intervalados muito grandes, né? Então, eu foco mais em sprints e manter o endurance. Então, ali se trabalha bastante, né? Polarizado. Z2, isso. E aí, com estímulos mais curtos, né? Então, quando você faz volume, é porque o Z2, ele pode significar uma coisa para mim e outra coisa para você. Porque tem gente que usa zonas... Tem gente que usa até 6 zonas, gente que usa só 4 zonas. O seu Z2 é um giro leve. Um Z2 de 6 zonas. Abaixo do limiar 2, né? Então, ele vai em torno dos 60%, 70% dos batimentos, né? Porque eu costumo... Antes, eu costumava trabalhar muito mais acima disso, né? Mais volume com o coração acima disso. Mas aí, agora, eu trabalho mais esses sprints. E também, principalmente, eu acho que a parte neurológica ela tem que ser treinada muito mais, né? Cognitivo, porque por ser um percurso tão rápido, então tem que ter respostas muito rápidas, né? Tanto neurais quanto respostas neuromotoras, quanto respostas realmente neuromotoras, né? Porque igual as largadas, né? Você escuta o som e já sair. Tem que responder, né, rápido. Movimentos muito rápidos, então isso
Isso pode ser trabalhado tanto em cima da bicicleta quanto fora. Uhum. Então, é isso que mudou, assim, nos meus treinamentos. Entendi. E assim eu vejo que o quanto eu tenho a ganhar ainda, a mudar, muitas coisas, e isso tem jogado até mesmo para o cross-country em si, sabe? Uhum. Esse tempo que eu tenho passado aqui, percebido o quanto que a gente perde tempo algumas vezes com algumas escolhas nossas, ou algumas coisinhas que não são apenas de físico, né? Uhum. Sim, entendo. Você pode compartilhar, se você sentir à vontade, qual a sua potência máxima tipo na Copa do Mundo que você ganhou? Ah, se eu te falar que eu nem olhei. Nossa, deixou a gente curiosa aqui. Eu nem olhei, na verdade, mas gira ali em torno de 1.200 a Uau. 1.300 watts. Impressionante. Animal, animal. A maioria de nós mortais que começaram na maratona, ô dó, não vai chegar nisso nem no sonho. Não consigo nem sonhar que um dia eu faço 1.200 watts, porque no inconsciente já é tipo garantido, assim, que não. Porque a gente, Marcelinha, nós temos caminhos diferentes no mountain bike. Você começou nesses estímulos curtos e de explosão. Eu comecei não dá nem para chamar de estímulo, mas no endurance total, em fazendo maratonas e pedais longos. E depois que eu tive que adaptar o meu corpo para os estímulos mais curtos e rápidos. E então eu tive que fazer muito desses estímulos neurológicos, neuromusculares para começar a adquirir algum nível de resposta rápida. E então, assim, a gente se encontrou nesse meio do caminho, que foi o XCO, né? É interessante isso, eu adoro conversar sobre esse assunto. Mas, Marcelinha, redes sociais. Hoje, a rede social é uma demanda dos patrocinadores, do mercado do esporte, mercado esportivo, né? Difícil você ter um atleta que não tenha rede social ou que não tenha um patrocinador cobrando ele para ter uma. Você consegue, tão jovem, separar a sua carreira profissional do seu Instagram? Então, eu sou uma pessoa muito próxima, né, das minhas redes sociais. Eu sempre compartilho muito aquilo que eu faço, aquilo que tudo, mas isso parte de mim por ser uma pessoa muito comunicativa. Eu sempre gostei muito de me expressar muito, de mostrar tudo. E isso é uma coisa assim muito natural para mim, eu acho, sabe? Esse contato com as pessoas. E eu acho que isso também diminui um pouco a distância que está realmente entre a gente, né? Eu estou aqui, eles estão lá, mas a todo momento eles estão aqui comigo, né? E saber lidar com isso tudo é realmente tirar um pouco o pé e saber, pô, eu estou fazendo o que é certo. É realmente cuidar da gente mesmo, né? Não é cuidar do que os outros acham, ou o que os outros podem ser, mas realmente da nossa formação e de tudo que está acontecendo comigo. Então, eu vejo que, assim, por detrás de um trabalho de imagem, tem um trabalho de atleta, né? Então, primeiramente, eu foco com as pessoas que estão comigo, seja meu treinador, seja meu personal trainer, seja meu fisioterapeuta, seja meu psicólogo, seja o que for, para realmente trabalhar o que tem que ser treinado, porque a entrega na pista é uma coisa, a entrega de imagem já é outra, né? E justamente com isso, equilibrar, né, o que eu posso trazer de imagem para que possa agregar naquilo que eu faço. Então, eu acho que tudo na vida é uma questão de equilíbrio em si, né? E cada um leva E aprender fazendo e equilibrando os pratinhos, né? e cada um assim vai lidar com isso da forma pelo qual acha que gere mais equilíbrio, né? Seja Aham. aqueles que acham que são pessoas mais tímidas e preferem não se aparecer tanto, aquelas pessoas que gostam de aparecer mais, ou aqueles que não gostam de falar nada, aqueles que gostam de fazer. Então, acho que é muito individual, né? Daqueles tipo 7 pessoas. Eu sempre fui uma pessoa muito espontânea, que gosta de estar sempre à frente. E claro que isso tem seus pontos positivos e tem seus pontos negativos, até mesmo com as pessoas que preferem ficar mais oclusas, assim, né? Sim. Eu acho assim, eu acho muito cruel
o atleta ter que... Qualquer pessoa, né? Mas falando do mundo, no nosso mundo de atleta, a gente tem que lidar com a nossa própria rede social e não tem como terceirizar, porque não tem como você pedir para alguém falar por você o que você é, e ao mesmo tempo você tem que ser responsável pelo que você vai contar, e isso é muito difícil, esse recorte é muito difícil. E aí eu acho que entra o papel desse podcast, que é trazer um recorte da Marcela que a sua rede social não conta para as pessoas e que é muito precioso. Assim, eu tô super feliz dessa conversa. Eu sabia que ela ia ser boa porque a gente teve um papo há 1 ano e meio atrás que a gente conversou um pouco sobre as dificuldades da mulher no esporte, da mulher na alta performance e um pouco ainda sobre uma certa desinformação que tem na questão do ciclo menstrual, né? Foi isso que a gente conversou quando a gente fez aquele papo de mulher super bacana. E hoje já mudou bastante coisa, eu percebo isso, tem ainda muita coisa para melhorar, mas eu já percebo que o nosso trabalho falando sobre ciclo menstrual, navegar o ciclo menstrual e usar isso a favor, neutralizar esse assunto para que ele não seja visto como algo negativo na vida da mulher, pelo contrário, é lindo, é importante a gente viver isso. Então, assim como daquela vez já tinha sido surpresa pela sua profundidade, agora comprovou-se isso, sabe? Então, fico feliz, te agradeço demais pela sua sinceridade, por abrir aqui um pouco da sua vida com a gente. Que isso, Vivi. Depois disso eu tenho muito a contar ainda. Eu acho que, pela experiência que eu estou tendo aqui, eu acho que compartilhar um pouco isso com o público brasileiro talvez passe uma imagem de como podemos crescer ainda mais no nosso esporte, até mesmo um pouco daquilo que a gente falou sobre ciclo menstrual, sobre ser atleta jovem, sobre ser atleta mulher. Aqui tem visões diferentes e compreensões diferentes, né? Uma coisa que eu vi muito aqui é que o atleta jovem, ele pode ser atleta jovem, sabe? Ele tem suas necessidades, ele tem assim, as suas demandas, ele pode competir nas categorias, ele pode ter a questão de falhar, ele pode, por exemplo, correr e uma vez ganhar, e uma vez estar em 20º, e uma vez, porque ele pode passar por essas experiências, ele pode fazer o esporte que ele quiser, ele pode ir para o ciclocross, ele pode correr na road, ele pode correr, porque ele vai se descobrir aí. Eu vejo que o Brasil, ele cobra demais dos atletas, né? Ele cobra Muito. demais resultado, ele cobra que você seja assim, que você se enquadre nesse perfil, e aquilo ali, muitas vezes, o atleta, ele quer ser jovem, ele quer descobrir, ele quer fazer quer ter demandas para aquilo, mas é sempre encaixado em um caminho. Então, eu vejo como aqui você pode ser mulher, você pode ser jovem, você pode ser o que você for, assim, que você vai decidir o seu caminho e pode vivenciar essa oportunidade de outras vivências, é muito importante. Então, eu fico muito feliz para poder falar um pouquinho com vocês. Depois ainda tem muito mais para compartilhar com todo. Obrigada pela oportunidade e fiquem aí para acompanhar aí, que tem mais 10 etapas da Copa do Mundo para vocês me assistirem. Dá para assistir ao vivo, né? Sim, no City Mountain Bike, né, que é o canal da organização da Copa do Mundo de Eliminator, eles sempre compartilham ali o link, e também tem um website oficial, que sempre que quiser é só clicar lá e assistir uma transmissão bem profissional, bem legal, assim, de assistir. Pô, se você ganhar mais corrida aí, quem sabe eles não precisam de uma transmissão em português? Aí fica a dica. Então. Já pensou? Não. Mas, e antes da gente terminar o podcast, antes de despedir, eu queria lembrar que a Marcela comentou que o XCE, o Cross Country Eliminator, é similar ao 4X, que é o 4Cross. E a gente falou do 4Cross no programa com a Lu Oliveira, que já conquistou alguns títulos nacionais nessa disciplina, tem resultados impressionantes, um top 5 em Mont Saint-Anne no Mundial, na Elite, em 4Cross.
Então é muito legal a gente ter duas etapas de MTB PES aqui seguidas, em que os assuntos se cruzam, apesar de serem disciplinas diferentes. Né? A gente está falando de mountain bike nas duas, mas uma é o mountain bike de gravidade, que é o 4Cross, e outro dentro do cross country, que é o XCE. Então, curiosidades aí que só ajudam a gente a entender melhor esse mundo do mountain bike que a gente tanto ama. Bom, Marcelinha, a porta tá aberta. Eu já tô louca pra gente falar de novo. Também tenho mais perguntas para você a respeito desse intercâmbio que você tá fazendo, mas eu tenho que guardar aqui para mim pra gente ter oportunidade de um próximo papo. E eu te desejo muito boa corrida, muito boa sorte a cada uma delas que você vai enfrentar e que você se sinta aí abraçada pela torcida do Brasil. Obrigada, Vivi. Só tenho a agradecer realmente aos brasileiros. É realmente um carinho gigante que eles têm por mim e eu tento levar isso o máximo comigo nas provas. E vamos para cima ainda que tem 10 etapas pela frente.